Só voltar aqui o slide também para a gente pegar do início. Muito bom dia, gente, galerinha do meu canal. Estamos começando mais uma aula de força resultante, tá bom? E eu iniciei a aula falando aqui para vocês sobre algumas perguntas fundamentais. A primeira foi o quê? O que é que faz um corpo mudar de estado de equilíbrio? Como assim equilíbrio? Ele sair do repouso ou ele sair do movimento? Vocês me responderam que foi o quê? Uma força. Uma força, isso mesmo, Felipe Cândido. A segunda pergunta foi por que os astronautas parecem flutuar quando estão no espaço? Isso se dá devido à baixa força da gravidade. Então, a gente falou aí que a razão também era por causa de uma força, tá bom? Só que agora, falando da força gravitacional. A terceira pergunta é por que quem está do outro lado do mundo não cai para baixo? E aí? Ou só não cai? Por causa da força gravitacional? Também por causa da força da gravidade, né? Devido também à força gravitacional, que ela atrai as massas para onde? Para O centro da Terra. A Terra. Isso mesmo. Bora seguir em frente. Mas antes de responder, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais de física. Beleza, mas vocês já responderam, vocês já conhecem alguns conceitos fundamentais da física relacionados à dinâmica, relacionados à força, tá bom? Ó, força. Como a gente falou na aula passada, a força, ela é um agente capaz de produzir o quê? Aceleração ou então uma deformação, tá bom? Como é o caso dessas primeiras imagens. O rebatedor aqui de... Esqueci agora que jogo é esse. O rebatedor aqui de... Beisebol. De beisebol. Quando ele vai rebater a bola, ele utiliza uma força no taco, tá bom? Essa força, a energia que ele usa no taco é transferida para a bola e ela ganha uma aceleração. Então, quando a gente for se tratar de força, a gente está tratando de aceleração de algum corpo, de algum material, tá bom? Nesse outro caso, o carro vinha com uma enorme aceleração e acabou batendo aí no poste. Essa força causou uma deformação aí no carro, tá bom? Eduardo Michele entrou na aula. Eduardo Amaral também. Eu já estava na aula, querido. Eu falei vocês aqui e nenhuma respondeu. Sim, eu não respondi porque estavam dando trabalho aqui. Tava de boca cheia. Então, onde é que estão as forças? As forças, elas estão presentes em todas as situações cotidianas. Em tudo que a gente se pensar, a gente vai ter um exemplo de força. Samir perguntou aí se eu vou fazer a chamada. Samir, vocês anotem o nome completo de vocês aí no chat e a série, tá bom? Que no final da aula vai ficar gravado aqui e eu realizo a chamada. Tá bom? Ok. Então, continuando, até mesmo onde a gente nem imagina existe força. Sempre há um tipo de força envolvida em algum fenômeno. Bora um desafio aí. Vocês me dizem um fenômeno, alguma coisa do cotidiano, e eu digo para vocês aonde é que há força. Ou a gente pode fazer o contrário. Eu digo e você diga. Pronto, assim, eu vi um negócio na internet, que é assim, um cara pega uma bola de basquete e joga de cima de uma barragem, não tem? Só que aí, em vez da bola descer reto, a bola dá tipo uma curva. Tipo, uma bola, por exemplo, só que usa água, em vez de descer, ela sobe. Explica esse negócio. Isso. Esse fenômeno, depois eu posso mandar o vídeo para vocês aí no grupo, tá bom? Muito bom você ter dado esse exemplo aí, Cris. Esse fenômeno se chama efeito Magno. O que é que acontece? Olhem bem para a câmera aqui. Quando ele gira, a bola,
ela está em um movimento de rotação. Quando ele gira e solta ela, se não me engano, esse foi o mesmo que eu vi, ele solta numa barragem, a bola vai fazendo uma curva, tá bom? Isso acontece devido à resistência do ar, que está na bola, ela acontece circulando, tá bom? Em volta da bola, que faz com que ela faça uma curva nesse movimento e não siga em linha reta como ela deveria descer, tá bom? E nesse exemplo aí que você falou, a gente tem um exemplo de força atuando, que é que tipo de força? A força gravitacional, a força peso, que a gente viu na aula passada, tá bom? Respondida a pergunta? Vou mandar depois o vídeo no grupo para todos vocês verem esse exemplo aí que o Stanislan falou. Que é isso, eu me chamo Giovanni mesmo. Giovanni. É que a foto tua é Cris e o nome é outro? É porque assim, ó, eu não tô com o meu computador mesmo, entendeu? Isso aqui é o do meu tio, aí não tem como usar o nome original, eu peguei o nome que tinha aqui, entendeu? Aí não tem como Tá, mudar. ok. Beleza. Aí, Giovanni, existe um instrumento que serve para a gente aferir uma força. Quanta força, por exemplo, foi colocada? Por exemplo, se eu estou lá na academia, fazendo lá exercício lá de costa, estou puxando lá os halteres, tá bom? Como é que eu posso medir aquela força que eu utilizei? Emily Gabriela lembrou disso aí, ó. Quando a gente está na academia, a gente está utilizando bastante o quê? Bastante força, tá bom? E esse mecanismo aqui, esse instrumento, eu apresentei para os meninos do primeiro ano passado, se chama dinamômetro. Beleza? Ele funciona como se fosse uma balança. Basicamente, ele é como uma balança. A diferença dele para a balança são as unidades que possuem nele. A gente sabe que a balança, ela afere em que unidade? Rauan entrando na aula, pedindo permissão. Não sei se eu deixei ele entrar. Entrou. Ó, a diferença são as unidades que possuem nele. A gente sabe que a balança, ela afere o quê? O que é que a balança afere? O que é que ela mede? Mede a massa. E a massa é dada em que unidade, Emily Gabriele? A unidade no SI é dada em quilogramas, tá bom? Beleza. Então, a diferença do dinamômetro é isso. O dinamômetro, ele não é colocado em gramas. Por exemplo, tem 1 quilograma, tem 2, tem 3, tem 4. Ele é dado em unidade de força. E a unidade de força que está no SI é o quê? Quem é que pode me dizer aí? Newton. É o Newton, tá bom? Aquele Nzinho de Newton. Não, Giovanni, isso aqui não serve para medir o peso. Até serve, tá bom? Só que não vai dar em quilogramas. Digamos que eu tenho uma carne, tá bom? Que é de 5 quilogramas. Se eu colocar nesse aparelho aqui, eu sei que a força gravitacional, a aceleração gravitacional da Terra vale quanto? Vale 10 metros por segundo. Então, essa massa ela vai ser multiplicada por 10, que é o valor da aceleração gravitacional, e vai nos dar um valor de quê para a força? Se a carne é de 5 quilogramas, e o valor de G, que é a aceleração da gravidade, vale 10. Eu vou ter uma força dada em 50 newtons, tá bom? Que Nicole ia responder aí, eu fui na frente. Mas pode responder, Nicole. Ó, bora lá. Forças fundamentais na natureza. Existem apenas 4 tipos de forças listados abaixo, que estão de ordem decrescente, tá bom? Essas forças a gente chama, que são as forças fundamentais, tá bom? São as principais forças da natureza, que é a força nuclear forte. Essa força nuclear forte,
ela é responsável, a gente sabe que toda matéria é constituída de quê? De átomos. E essa força é a responsável por manter esses átomos juntos. É a responsável por fazer com que nosso corpo não se desintegre, que a gente não vire pó, tá bom? Então, é essa força nuclear forte que nos mantém firmes, com corpos rígidos. A segunda é a força nuclear fraca, que é a força que separa uma partícula de outra. Por exemplo, é a força que separa uma molécula de outra molécula, de mais outra, tá bom? Essa força chama nuclear fraca, que é a força de separação entre pequenas partículas. A terceira é a força eletromagnética. A força eletromagnética, falando aí, a gente está falando no mundo bem microscópico mesmo, no mundo atômico. Essa força eletromagnética, ela causa uma interação entre as cargas das partículas, tá bom? Isso vocês vão compreender quando estiverem no terceiro ano. Não vou me adentrar muito nela aqui, não. E a outra é a força gravitacional, que a gente já veio falando sobre ela no início da aula. Que ela é a força de interação entre massas, tá bom? Ou seja, uma força em que uma massa atrai a outra. Da mesma maneira que a Terra atrai os objetos que estão em seu campo gravitacional, qualquer coisa que eu soltar tende a ir ao chão. Por quê? Porque ela é atraída pela força de interação com a Terra. Ok. Classificação das forças. Eu estou dando aqui um pouco de uma revisão do que a gente viu na aula passada, tá bom? Para concretizar o que foi visto nas aulas anteriores. Percebi que muita gente ficou em dúvida, tá bom? As forças de contato são as forças que é preciso, como o nome já disse, ter contato. Como, por exemplo, puxando uma corda, empurrando uma bicicleta, tá bom? A força magnética, como eu falei para vocês, é classificada como uma força de campo, que são forças que não precisam de contatos, como no caso do ímã, como no caso também do campo gravitacional da Terra. O satélite, ele fica lá orbitando, como a gente diz, em torno do planeta, devido a essa força chamada de força gravitacional. Força resultante. Vamos trabalhar aqui agora sobre forças resultantes. Eu, propriamente, não tenho somente, em nenhum caso, eu vou ter somente uma força atuando sobre um corpo, tá bom? Eu vou ter sempre as forças atuando em pares, ou mais de uma força, posso ter infinito, um número muito grande, não infinito, um número muito grande de forças atuando sobre o corpo, como, por exemplo, nesse bloco aqui. Nesse bloco, eu tenho uma força, chamada de F1, outra força que eu chamei de F2, outra força chamada de F3, outra chamada de F4 e outra quinta que eu chamei de Fn, tá bom? Todas elas estão atuando sobre esse blocozinho aí. Só que, se eu quiser representar todas essas forças, eu posso representar ela em uma só. Essa representação de força em uma só, eu chamo de força resultante. É como se eu retirasse todas essas forças aqui e colocasse uma só, empurrando esse bloco. E essa força resultante, ela vai estar direcionada entre as forças de maiores intensidades, tá bom? E essa força resultante, ela é igual a quê? A soma das outras forças. Ela é igual à soma de F1, F2, F3, F4, nananana, e Fn, tá bom? Ou seja, a força resultante é igual à soma de todas as forças. Anotem isso no caderno de vocês. Isso, como eu coloquei aí, a força resultante pode ser pensada como uma força que substitui todas as outras forças realizando o mesmo trabalho. No primeiro caso, eu tenho duas forças aqui, tá bom?
F1 e F2. O tamanho dessa seta quer dizer o quê? Quer dizer que essas forças possuem intensidades diferentes. Pelo tamanho da seta, eu posso dizer que qual das forças é maior? A1 ou A2? A força 1, exatamente. A gente tratou, Ana Júlia interagindo com a gente aí na aula, viu? A gente falou na aula passada que a força ela é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, ela possui 3 características, que são quais? Diga aí, Eduarda Michele. Quais são as características de uma força vetorial? Ela possui 3. Sentido, direção e uma coisa que ela esqueceu. Essa coisa que ela esqueceu é o módulo, é a intensidade, ou seja, é o valor numérico. Eu tenho forças que estão aqui, ó, essas duas, elas estão na mesma direção e estão no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Mesmo sentido também, tá bom? Elas apontam para o sentido positivo, se eu for colocar aqui as coordenadas. Ok. Como é que eu faço para determinar a força resultante entre essas duas forças? Eu quero representar ela só com uma, que é FR, que é a minha força resultante. O que é que eu vou fazer? Vou somar as duas. Como elas estão no mesmo sentido, vai ficar assim, ó, F1 mais F2. Tá bom? Beleza. Agora, digamos que eu tenho uma força... aqui é como ela está representada, tá bom? Ó, substituí essas duas e representei ela, ó, por uma só. Tá bom? Que é a força resultante. Beleza. Agora, no segundo caso, eu tenho aqui forças que estão em quê? Em mesma direção ou em direções opostas? Direções opostas, todo mundo está indo de opostas aí. Lembrem bem e não confundam direção com sentido. Direção e sentido são coisas diferentes. Direção quer dizer o quê? Horizontal, vertical, diagonal, norte, sul, leste, oeste. Tá bom? Ei, Renato, Diga aí. Meu isso é jovem. aquele mesmo negócio lá que eu perguntei a tu, né? Isso aí mesmo, Felipe. Já que foi o que você me perguntou, responda aí, Felipe. Faça a pergunta de novo aí. Essas forças estão na mesma direção? Não. Não. Não? Elas estão sim, Felipe. Ó, qual é a direção que elas estão aqui, ó? Elas estão todas duas na horizontal. Tá bom? Agora, se eu tivesse uma que estivesse apontando daqui para cima, ó, de cima para baixo, eu teria uma na vertical e a outra na horizontal. Como as duas, ó, estão seguindo, ó, na mesma linha assim, ó, elas estão na mesma direção. Tá bom? Só que elas estão agora, a próxima pergunta. Elas estão no mesmo sentido ou não? O sentido é o mesmo ou é diferente? Por isso eu digo para vocês, não confundam sentido com direção. O pessoal está dizendo diferente, está dizendo não, não estão. E aí? Estão? Não, estão em sentidos opostos. Quem mais? Ana Júlia, o que é que você acha, Ana Júlia? Mesmo sentido ou sentidos opostos? Sentidos opostos, Nicole colocou. Ó, Luan também. Gilson. Ó, Gilson aí na aula. Cadê Rauan, hein? Que não fala nada.
Sentidos opostos, sentidos diferentes, Lucas. Todo mundo acertou aí, tá bom? Então, ó, vale uma palminha para vocês. Valeu! Parabéns para quem acertou aí, ó. Palmas, palmas, palmas. Ok. Bora em frente. Então, ó, para mim determinar a intensidade, prestem bem atenção. Para mim determinar a intensidade dessas forças, eu sei que a intensidade é a soma das forças. Só que aqui eu tenho forças que estão em sentidos opostos. E sentido que significa o quê? O sinal positivo ou sinal negativo. Eu tenho F1 que aponta para um sentido e F2 para outro. Ao invés de somar, eu vou fazer o quê? Vou subtraí-los, tá bom? Minha força resultante será F1 menos F2. É como se eu estou empurrando uma mesa de um lado e Breno está empurrando essa mesma mesa dos dois. A força minha e de Breno vai ser subtraída, tá bom? Essa subtração vai resultar na força resultante. Entendido, Maria Eduarda? E o sentido da força resultante, ela vai ser no sentido da força que for maior, que tiver o maior módulo, ou seja, a maior intensidade, Raul. E olhando para essa figura, qual é a força que tem maior intensidade? A1 ou A2? F1, né? Ó, a seta de F1 é maior que a de F2. Então, a força de F1 ela é maior. Então, a força resultante vai ficar ó, no mesmo sentido de F1. Vocês estão interagindo bem demais, todo mundo respondendo certo. Ok. Agora, digamos, se eu tenho uma força que seja perpendicular à outra. Tá bom? Nesse caso aí, eu tenho as forças na mesma direção? Ou não? Renato, licença, tu pode repetir o que tu tinha falado do sentido da força resultante que eu não entendi. Ó, vou repetir agora. O que é a força resultante? A força resultante, ela é o produto de todas as forças. Tá bom? Vanderval ligou aí a câmera, viu? Nós vimos a cara do Vanderval. Ó, Foi sem querer que meu celular saiu da sala. ok, tá perdoado. Ela é o produto de todas as forças. Nesse caso aqui, Ana Beatriz, eu tenho duas forças, não é? F1 e F2. Pelo tamanho da seta, eu vou saber qual é maior, já que não tem o valor, tá bom? Eu poderia ter os valores também. Por exemplo, F1 vale 10 e F2 vale 5. A força maior é quem? É F1. Nesse caso que está representado pela seta maior. A força resultante, se eu quiser representar ela em um desenho, ela vai ficar no mesmo sentido ó, de qual força? Na força que tiver o valor ou a intensidade maior. Nesse caso, quem tem a intensidade maior é F1. Então, a força resultante aqui, ó, tirei essas duas forças e quis representar somente pela força resultante. Desenhei ela aqui, ó, no mesmo sentido de F1. Por quê? Porque F1 é a força maior. Entendido? Sim, agora eu entendi. Obrigada. Valeu. Beleza, agora eu tenho outra situação. Eu tenho forças que estão perpendiculares, tá bom? O que seria algo que está perpendicular? Fazendo um ângulo de 90 graus. Agora, eu quero saber se essas forças estão na mesma direção. Responda aí, Rauan. Digo que é.
Eu já disse. Essas forças estão na mesma direção ou não? Rapaz, Rapaz, eu acho que não tá, não. Raul acha que não. Samir diz sim. Emily Gabriele, eu acho. Sim, eu acho, né? Jennifer não. Nicole não. Eduarda não. Felipe sim. Ana Júlia sim. Maria Eduarda não. Tá bem Francisco dividido. Davi, não. Tá bem dividida as opiniões, viu? E aí, ó, essas forças, quando eu falo de direção, lembrando de novo, não confundam direção com sentido. Quando eu falo de direção, eu quero dizer o quê? Horizontal, vertical, diagonal ou os eixos geográficos, que é norte, sul, leste e oeste. A força 1 está em quê? Em que direção está a força 1? Horizontal. Horizontal. E a força 2? Vertical. Vertical. Opa! Se uma é horizontal e a outra é vertical, significa dizer que elas estão em direções diferentes. Beleza. Agora, ó, o sentido. Essa é bem mais difícil, viu? Com forças assim. O sentido aí, ele é o mesmo ou é diferente? Eduardo Miquel diz oposto. Nicole é oposto. Diferente. Luan, diferente. Débora, diferente. Francisco, diferente. Mickey, diferente. Então, o pessoal está indo mais diferente. Tá bom? Ó, por que diferente? É diferente sim. Se eu colocar aqui um eixo X e Y e colocar o zero aqui no meio, aqui eu vou ter o quê? Os negativos. Aqui em cima eu vou ter positivo. Desse lado eu vou ter os positivos e aqui embaixo os negativos de Y. Eu imaginei aqui, ó, imagine comigo, usem a imaginação. Emily Gabriela. Eu estou utilizando aqui, ó, estou colocando as coordenadas X e Y. Tá bom? No exemplozinho eu esqueci de colocar aqui. Só que no exemplo mais na frente eu coloquei. No eixo X e Y, antes do zero, eu tenho os números negativos. Isso na horizontal. Depois do zero, na horizontal, eu tenho os positivos. Na vertical, para cima, eu tenho quem? Positivos. E para baixo, os negativos. Esse F1, ele aponta para o positivo. E o F2 aponta para o negativo. Tá bom? Então, eles estão em sentidos opostos. Mas na frente você vai entender isso melhor quando eu colocar o exemplozinho. Beleza? Samir perguntou a diferença de sentido. A diferença de sentido, Samir, para direção é essa. Sentido, eu quero saber se é positivo ou negativo. Quando eu falar de sentido, é importante eu sempre fazer um eixo de coordenadas, que é aquela cruzinha x, y. Tá bom? A gente sabe que naquela cruzinha x e y, de um lado a gente vai ter os negativos e do outro os positivos. Assim, eu vou saber diferenciar o sentido. Já a direção é exatamente isso. Se algo está na horizontal, na vertical, na diagonal ou nos eixos geográficos, que a gente chama de norte, sul, leste, oeste. Tá bom? Entendido, Samile? Ok. E como é, professor, que eu faço para calcular a força resultante quando eles estiverem assim, perpendiculares um ao outro? Você vai entendendo mais na frente, tá bom? Vou buscando simplificar isso aí para você, ó. A força resultante, quando eu tiver uma força que tiver perpendicular, o que é perpendicular? Quando, na junção aqui dos dois, eles fizerem um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Lembrem lá de matemática, quando vocês estudaram no fundamental. Eu vou calcular isso aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras, tá bom?
o que é que eu vou fazer, ó? Preste atenção. Utilizando a regra do polígono ou teorema de Pitágoras, eu vou trazer, ó, digamos que eu trouxe essa reta aqui, ó, F2, bem para cá, para juntinho da bundinha do F1, tá bom? A cabecinha do F2 na bundinha do F1. Colocando isso, o que é que eu tenho aqui, ó? Se eu quiser traçar a força resultante, eu vou ter um triângulo retângulo. E para mim determinar a hipotenusa, que é a minha força resultante, eu utilizo o teorema de Pitágoras. Então, em toda situação em que vocês observarem que a força resultante está uma perpendicular, ou seja, uma na horizontal e outra na vertical, eu posso puxar essa força F2, ó, a cabecinha dela, para a bundinha aqui do F1. Com isso, eu vou traçar a força resultante, ó, ligando uma seta de F2 a outra seta de F1. Essa ligação, ela é chamada de força resultante, tá bom? Com isso, eu formei aqui um triângulo retângulo. E como é que eu determino a hipotenusa de um triângulo retângulo? Eu utilizo quem? Utilizo Pitágoras, que é essa nossa equaçãozinha aqui, ó. Força resultante, ela é a nossa hipotenusa. O quadrado da força resultante vai ser igual à soma de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Até aqui entendido ou não? Alguma dúvida? Podem falar sim, não, nem, mais ou menos, sei lá. Vanderval, nope. Rauan, sem dúvidas. Né? Débora, mais ou menos. Ó, Débora, o que foi que eu fiz aqui com essas forças? Puxei essa força daqui, trouxe ela para cá. Quando eu tiver forças perpendiculares, ou seja, uma horizontal, outra vertical, eu coloco sempre uma do lado da outra, sempre em conexão com a outra. Ela está vertical, trouxe ela vertical para cá também. Beleza. A força resultante, ela vai estar na ligação entre as duas retas, entre a força 2 e a força 1. Então, eu coloquei ela aqui, ó. Fazendo isso, eu formei uma forma geométrica, que é o quê? Que é um triângulo retângulo. E a gente aprendeu isso anos anteriores em matemática, sempre quando eu tenho um triângulo retângulo, se eu quiser determinar cada lado dele, aqui eu tenho o cateto oposto, não é? Aqui eu tenho o cateto adjacente, sempre a esse ângulo, tá bom? E aqui eu tenho a hipotenusa. Para determinar a hipotenusa, que vai ser a minha força resultante, eu utilizo Pitágoras, que é essa nossa equaçãozinha aqui, ó. Força resultante igual ao quadrado, igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. Mais na frente, ou se não der, na próxima aula a gente vai responder uns exemplozinhos com isso, e vocês vão compreender melhor, tá bom? Sabrina, pega um pano para mim cobrir aqui meu almoço. Eu tô dando aula, mas meu almoço já tá botado, já tá no prato. Ó, beleza. Ó, eu fiz aqui, como vocês tiveram muitas dúvidas, eu fiz aqui uma resolução tática de como responder qualquer exemplo que a gente tiver forças, tá bom? Na primeira... Renato, Diga, Eduardo Mick. antes de tu entrar na resolução desses problemas aí, tira minha dúvida e a de Vanderval, que também é uma dúvida minha que a gente colocou aí no chat, por favor. Rapidinho. Cadê? Vanderval aqui. Deixa eu ler. Renato, se eu estudar um pouco sobre mais teorema de Pitágoras, fica mais fácil? Fica sim. Teorema de Pitágoras, vocês aprenderam lá atrás, no 9º ano, tá bom?
vocês pesquisem um videozinho, eu vou até procurar e mandar para vocês, tá bom? Sobre o Teorema de Pitágoras. Vai ajudar muito na resolução de questões onde envolvam forças que sejam perpendiculares uma à outra. Ou seja, uma na horizontal e outra na vertical. Tá bom? Beleza. A gente não vai responder exemplos agora. Eu vou ensinar vocês como são táticas para a gente resolver exemplos. Tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer é um desenho da situação. Aqui, em todas elas, o que foi que eu fiz? A gente falou de força. Sempre quando tratar de força, para me ajudar, é bom desenhar, fazer o desenho. Por exemplo, é uma força atuando em um bloco. Eu desenho o bloco e ela diz também, há uma força na vertical atuando para baixo. Desenho essa força na vertical atuando para baixo. E diz também, temos outra força F1 atuando na horizontal. Desenho também essa força na horizontal, tá bom? Sempre o desenho da representação de forças vai me ajudar a responder as questões. Segunda coisa... Quando ela vier quando ela vier essas questões assim, na horizontal e na vertical, aí ela vai dizer, tipo, na horizontal, do lado direito, do lado esquerdo, Isso. ou não? Sim, vai estar dizendo, ou então vai estar até o próprio desenho, tá bom? A segunda coisa, escolha um sistema de referência. Eu expliquei para vocês lá nas aulas de cinemática que todo movimento a gente precisa de um ponto referencial, de uma referência. A força, ela implica um movimento, ela causa um movimento, não é? Então, a gente deve adotar um sistema de coordenadas. E que sistema de coordenadas é esse? O sistema X e Y. Tá bom? Quando eu adotar um sistema X e Y, eu vou saber qual o sentido dessa força. Tá bom? Entendido? Terceira. Diz assim, isole os corpos e faça um diagrama de forças. Se eu tiver mais de um corpo, eu devo analisar a força que atua em cada corpo separadamente. Se eu tenho dois blocos juntos, vou separar os dois, tá bom? E analisar a força que atua em cada um dos blocos, tá bom? E lembre-se, se o corpo tem massa, todo corpo que tem massa, existe o quê? Uma força-peso atuando sobre ele, que é uma força gravitacional. E a força-peso que a gente viu lá na aula passada, ela é igual ao quê? A m vezes g, que é a gravidade. Outro ponto. Outro ponto. Se o corpo está em contato com a superfície, quando a gente falou que corpos em contato com a superfície, exerce nele uma força o quê? Perpendicular à superfície, que é a força normal, tá bom? Revejam lá aquele outro slide, para lembrarem disso. Terceiro, se existe um fio, no caso eu estou puxando por uma corda, o nome dessa força é chamada de força de tração, tá bom? Ou força de tensão. Quarto ponto. Para responder às questões, eu devo achar as componentes em cada força, que é o que a gente vai aprender mais na frente, tá bom? O que são essas componentes? Basicamente, são as forças em X e as forças em Y, tá bom? Depois, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. A gente ainda não estudou as leis de Newton, a gente vai ver mais na frente, depois que a gente tiver, no caso, próxima semana, tá bom? A gente já inicia as leis de Newton, que trata sobre as forças, as 3 leis fundamentais da dinâmica. E sexta, examine o resultado e pergunte se eles fazem sentido. Depois que eu resolvo, eu devo analisar aquele valor
se ele é coerente, se ele tem a ver com o que o enunciado da questão me pediu. Beleza? Ok. Vamos exercitar. Vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. Caderno e caneta na mão. Ó, eu tenho aqui uma força, duas forças, aliás. E a questão me diz o seguinte: considere as seguintes forças de 5 newtons. Estava comendo. Uma força de 5 newtons, que está para onde? Para a esquerda. E outra força de 3 newtons, que está para a direita. Determine a força resultante entre as duas. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê, ó? Colocar um sistema de coordenadas. Olha aqui, Samile. Coloquei aqui um sistema de coordenadas. Como eu só tenho na horizontal, eu coloquei o sistema de coordenadas só em X. Tá bom? Ó? A questão só me deu isso. Eu adicionei aqui, ó, para responder um sistema de coordenadas. Esse ponto aqui vai ser o meu ponto de referência, vai ser o meu zero. Então, ó, toda força que estiver apontando para a esquerda, aqui vai ser negativa. E toda força que estiver apontando para a direita depois do zero vai ser positiva. Eu pergunto para vocês agora, como é que eu faço para determinar agora o valor dessa força? E aí? Quem é que pode me responder? O que é que eu vou fazer aqui agora? Já adotei um sistema de coordenadas, eu já sei quais os valores aqui são positivos e quais são negativos. Quem é negativo aqui entre essas duas forças? Me responda aí, Samile. Débora? O 5 é negativo, tá bom? Por isso é importante eu colocar, ó, o sistema de coordenadas. Beleza? Eu tenho aqui os negativos e aqui os positivos. O 3, então, ele é positivo, não é? Agora, como o Emily Gabriele falou, eu vou calcular o valor da minha força resultante. Eu sei que a força resultante, ela é igual ao quê? A soma de todas as forças. Então, como eu tenho duas forças, eu vou ter que FR, força resultante, é igual a F1. F1 pode ser quem? Vamos dizer que F1 é menos 5. E F2 é mais 3, pois ela é positiva. Essa minha equação aqui, ó, Sara Emily, vai ficar assim, ó, menos 5 mais 3. Qual é o valor da minha força resultante? Renata, eu vou chutar, mas eu acho que é menos 8. Menos 8, preste atenção, ó. Vamos falar aí de números com sinais opostos. É menos 2. Menos o quê? Menos 2. Eu acho que é menos 2. Porque sinais diferentes diminui e dá o sinal do maior, né, Renato? Exatamente. Olha essa operação, gente. Isso é matemática bem básica. Ó. Sinais opostos, o que é que eu faço? Subtraio. Subtraio e conservo o sinal do maior. Quem tem o sinal maior aqui? 5. Então, o sinal que vai ficar é o sinal do 5. O valor da minha resultante, como eu disse que vou subtrair, 5 menos 3 dá quanto? 2. E o sinal é menos, porque 5 é maior e o sinal dele que prevalece. Minha força resultante é igual a menos 2. Deu para clarear a mente aí de vocês que estavam com dúvida sobre sentido? Ana Júlia, sim. Francisco David, sim. E aí, alguma dúvida sobre isso aí? Não? Gente, eu vou para a aula hoje por aqui, tá bom? Somente com esse exemplo.
Na próxima aula nossa, que será sexta-feira, nós vamos... lembrando aí que todo mundo colocou o nome e a turma, né, no chat. Não esqueçam, quem não colocou vai ficar com falta, viu? Que eu vou fazer a chamada por aí. Na próxima aula, vai ser uma aula só para resolução de exercício. A gente vai resolver um monte de questões. Por isso, na próxima aula, não esqueçam de estar em mão caneta e papel. Tirem o print dessa questão aí, tá bom? Para vocês já irem exercitando. Vou colocar lá no Drive, lá no Classroom, uma atividade para a gente responder, para vocês responderem e me enviarem. Lembrando que eu estou corrigindo as atividades, estou conferindo e colocando lá quem está respondendo, tá bom? A gente fez uma Eu tenho que te planilha. enviar as atividades de lá, Renato. Eu acho que eu não enviei nenhuma atividade de física por lá. Pois é, o seu lá está como não está constado, tá bom? Quem fez a atividade, me envie. Beleza? Para mim colocar que foi respondido, que isso vai valer muito na avaliação de vocês. Quem está respondendo às atividades e quem está assistindo às aulas. Tá bom? Luan está pegando imprimido. Pega imprimido, quem está pegando imprimido lá, devolve que eu vou buscar lá as atividades, corrijo e já consto que foi respondido por vocês, tá bom? A gente vai acabar nossa aula por aqui hoje. Muito presença de vocês. Tá bom? Obrigado pelas palmas. É um prazer enorme. Obrigado, gente. É maravilhoso dar aula aqui na turma de vocês. Tá bom? Vou parando aqui nossa gravação e avisem para quem perdeu a aula que nossa aula vai estar lá no YouTube. Obrigado. Estou ficando vermelho. Tantas palmas. Valeu, gente. Tchau. Bom almoço. Valeu, Renato. Ei, próxima hora eu quero a abertura das links, viu? É a sua cara. Vai ser em homenagem a você. Pode colocar que eu canto aí com gosto. E dança. Aí, palmas. Valeu, muito obrigado. Valeu, Tiago. Ô, Renato. Valeu.